E hoje é domingo de Páscoa e tem muita pressão. Chocolate pode derreter. Corinthians não vence há 8 jogos e tem pela frente o Internacional que vem se reencontrando. A última vez que esses times decidiram um título nacional, olha... Tem tempo, longos 17 anos se passaram. Um tempo em que esse clássico brasileiro tinha um tempero especial. Sabe aquele chocolate, aquele caramelo meio salgado? Talvez. Jorge Henrique foi um dos artilheiros do Corinthians na Copa do Brasil de 2009 com 3 gols ao lado de Ronaldo, Chicão, André Santos e Dentinho. E o atacante marcou 2 desses gols justamente nas finais contra o Internacional. Ele abriu o placar no jogo de ida no Pacaembu, vencido por 2-0. Ronaldo anotou o outro e também fez o primeiro da partida de volta, que terminou 2-2. André Santos completou o placar para o Timão e Alexandro balançou a rede 2 vezes para o time gaúcho. Comi o pão que o diabo amassou lá no Náutico, lá no começo. Depois de decidirem o Brasileiro de 1976, com volta olímpica colorada, esta foi a segunda vez que os 2 clubes se encontraram em uma final. Isso aqui é o dia, né? Vamos aproveitar. Em 2009, nós vivíamos o auge de uma rivalidade que havia começado 4 anos antes, quando os times brigaram ponto a ponto pelo título do Brasileirão. Inclusive, fizeram um duelo memorável que terminou empatado por 1-1 aqui no estádio do Pacaembu. O pênalti não marcado sobre Tinga neste lance com Fábio Costa e a posterior expulsão do jogador do time gaúcho pelo árbitro Márcio Rezende de Freitas dominaram as entrevistas depois do jogo. Eu não ia cavar um pênalti sabendo que eu poderia deixar minha equipe mal. Aí tá em primeiro lugar, nos tiraram. Hoje na chance de voltar em primeiro lugar, nos tiraram também. O Timão acabou sendo campeão brasileiro de 2005, mas 2 anos depois foi rebaixado para a Série B. O Goiás, que brigava com o Corinthians para evitar a queda, escapou na última rodada graças a uma vitória por 2-1 sobre o Internacional. Resultado muito contestado pelos alvinegros. Voltamos então à decisão de 2009. Mais de 36 mil pessoas viram o Timão vencer a primeira final por 2-0. O curioso foi principalmente o Ronaldo, né? O Ronaldo já estava assim meio que no final da carreira, e eu lembro que eu falei pra ele, falou assim, pô, tô cansado, no meio do jogo. Eu falei, pô, tá cansado, pede pra sair então sai, né? Assim, no meio do campo. Não deu 5 minutos, aí deu aquele drible, recebeu a bola, o Douglas deu o drible no índio e fez o gol. Ele olha pra lá, ajeitou, o Ronaldo bateu! Os dois estiveram em campo na segunda decisiva no Beira-Rio. Jogo que ficou marcado também por uma ação inusitada do presidente do Inter, Fernando Carvalho, que horas antes da bola rolar apresentou um DVD com lances que teriam beneficiado o Timão na Copa do Brasil. Chegou na final por erros de arbitragem. Naquela noite, o Timão abriu 2-0 e encaminhou a conquista da taça. Toque do Ronaldo pro André! Gol! O técnico Tite do Inter apostou em Alexandro. Deu certo, tanto que o atacante marcou 2 gols. Mas o empate não serviu para o colorado de D'Alessandro, que perdeu a cabeça, recebeu o cartão vermelho e partiu para cima do zagueiro William. Ele quer bater no William, olha lá. Aí é covardia do seu D'Alessandro, né? Se ele fosse algum outro jogador, ou no André, ou no Elias, ou no Jorge, ou no Christian, era capaz desse atleta ser expulso, mas o William é o cara mais tranquilo que a gente tinha naquele elenco. Um clima meio que vinha daquele jogo de 2005, né? E aí teve a história do DVD. Corinthians é isso mesmo, é garra, é união, é determinação. Ironicamente, o argumento pensado pelo presidente Fernando Carvalho para proteger o Inter com a exibição do DVD acabou se virando contra o próprio clube. Anos depois, o próprio presidente Fernando Carvalho admitiu que preparar o dossiê foi um erro, mas já era tarde e as provocações nunca mais pararam.
Em 2015, após uma vitória de virada do Corinthians sobre o Inter em Itaquera, o telão do estádio exibiu a mensagem que tanto incomoda os colorados. Repudio esse tipo de manifestação, de ironia. Do meu jeito, para mim, não me serve. Mais um fato que entrou para o folclore deste jogo, que as duas torcidas passaram a encarar de um jeito totalmente diferente. Essa história do DVD pega fogo, né? Põe no DVD. Agora eu quero saber o seguinte... rivalidade, né? A rivalidade cresceu muito entre Internacional e Corinthians. E quando você tem briga do D'Alessandro, né? O D'Alessandro é aquele cara que é referência no Internacional. Não fugia histórica, de uma briga, né? Mas ele era não pequenininho, mais bravo. Não fugia de briga. Não fugia do pau. Agora é o seguinte, reto e direto, porque eu sei que você não pipoca, você não sobe no muro e se subir eu derrubo. Se tivesse que... Mas vai me derrubar do muro, vai me machucar. Deixa eu ver como é que tá a sua base aí, o Zubeldia, eu vou ficar de olho, o Zubeldia ensinou. Se o Corinthians tivesse que gravar um DVD pra lançar amanhã, o Dorival vai estar nesse DVD? Dorival vai estar nesse DVD. Independente do resultado de hoje contra o Internacional, ganhando ou perdendo, você sabe o que eu quero perguntar? Se o Corinthians perder hoje, Dorival cai? Cai. Não cai, mas eu vou te contar. E essa eu vou contar pra vocês, só pra nós que estamos juntos aqui nesse domingo. Ninguém vai ouvir. Informação de cocheira lá no Parque São Jorge. Porque tem lá o CT, Joaquim Grava, que tá no extremo leste da cidade de São Paulo, onde ficam os jogadores, comissão técnica. Mas a Cuíca Ronca é lá no Parque São Jorge. Lá no Parque São Jorge. Desce a rua São Jorge, chega lá embaixo, tem o Corinthians, tem o Clube Corinthians, e lá no fundo do Clube Corinthians, você tem o tênis, o tamborel e tem uma biquinha. Tem uma biquinha. E ali os antigos conselheiros, esses cardeais do Corinthians, que o Osmar Stabile tem que ouvir, porque o Osmar depende deles para continuar, para ter sustentação no cargo. Ali é a turma do tricô, onde se costura tudo. No Palmeiras é do amendoim, ali é do tricô, do tamborel, da conversa ao pé do ouvido. Estes caras não aguentam mais o Dorival. Informação de cocheira. Não suportam mais o Dorival. Acham que o Dorival é fraco, acham que o Dorival está ultrapassado, acham que o Dorival deveria ficar mais tempo lá dentro e tentando resolver mais os problemas do Corinthians, acham que o Memphis tem muita vida boa dentro do Corinthians, por aquilo que ganha, deveria ser mais cobrado, inclusive publicamente. Então, esse povo está todo em cima do Osmar Stabile para demitir o Dorival. Só que tem um problema. 8 milhões de reais de multa. 8 milhões de reais de multa. Esse é o primeiro problema. Segundo problema, demite o Dorival e coloca quem? Pois é, e aí eu vou cornetar essa turma que fica lá. Porque assim, o Memphis deveria ser mais cobrado, não aguentam mais Dorival. Mas você não acha que ele deveria ser mais cobrado? Se o Memphis chegar... Essa turma que fica lá, eles vão chegar dando tapinha nas costas, pedir pra tirar foto, ou eles vão cobrar o Memphis? Ô, Memphis, chega aqui, tira foto com meu filho. Mas eu entendo você, mas se você não acha, e aí eu vou entendo que o conselheiro é duas caras, não é de uma maneira geral, porque mas muitos uma coisa, são. eu sou dessas. Se você fala, você banca. Mas espera um pouco. Veja só, quem tem que bancar essa cobrança? Essa é uma colocação boa e eu gosto dessa discussão. Quem tem que cobrar? Quem tem que cobrar, por mais que o conselheiro seja falso, porque ele cobra o Osmar Stabile, ele quer demitir o Dorival, ele quer que o Memphis seja mais cobrado, e depois ele quer tirar foto ao lado do Memphis, ele quer estar com um cafezinho ao lado do Memphis, ele quer ser publicamente consagrado junto com o Memphis. Só que quem tem que cobrar o Memphis não é o conselheiro, não é nem o Osmar Stabile, que é o presidente. Quem tem que cobrar o Memphis é o Dorival, é a comissão técnica. Então, eu gosto muito do Marcelo Paz. Marcelo Paz é um baita de um grande gestor. Fez um trabalho brilhante no Fortaleza, mas ele está demorando muito para colocar a posição. Eu acho assim, olha, aqui no Corinthians, para você continuar a ter esses privilégios, vai ter que fazer assim, assim, assim. E tem que vir mais a público, sabe? Eu entendo isso, Elia, mas aí eu volto nessa turma da corneta. A corneta tinha que ser feita lá no começo. O Memphis chegou no Corinthians grandão. Muito grande. Sem nenhuma história no Corinthians, sem nenhuma referência, sem nenhum vínculo. Ele chegou com todas as pompas. E aí o problema não era do Dorival. Dorival nem estava lá. Nem estava lá. Quem é que entregou o Corinthians de mão beijada assim pro Memphis? Não, o ex-presidente, que inclusive foi... E aí como que você chega agora pro Memphis e fala, querido, olha só...
Esquece essa regalia, mudou tudo. O Memphis fala pra você, o que é combinado não é caro nem barato. Vai chegar pra mim e falar. Mas eu já disse aqui, e eu entendo essa posição, e sou muito claro em relação a ela. Eu vou apertar, Olívia, eu vou começar a colocar o seguinte, ó, o teu segurança não entra mais aqui. Pode melhorar, eu vou te colocar na parede, teu segurança não entra mais. Ah, mas é meu segurança. Não entra mais. Mudou. No vestiário não entra mais. É o seguinte, você tem que estar aqui às 2 da tarde. Ah, mas o treino é às 4. Tem que estar aqui às 2 da tarde. Você é funcionário do Corinthians. Então, o Marcelo Paz, ele tem como você ir apertando o jogador, ou para ele espanar, porque o Corinthians não pode pagar 4 milhões entre luvas, entre salários, entre direito de imagem e entre bonificação. O Memphis custa 4 milhões por mês. Como é que você pode pagar, sendo um time que deve mais de 2 bilhões de reais, como é que você pode pagar 4 milhões por mês para o Memphis? Então, você tem que cobrar dele diretamente proporcional. Se ele entregar, ótimo. Se ele não entregar, área. Eu sou desse jeito. Agora, os caras ficam empurrando um pouquinho pra cá. O Dorival é aquele cara que ele sabe de bola, mas é bonzinho. Bonzinho, não passa do 3º ano. Vai na minha. Mas o que passam é pano pro Memphis, porque é o cara que precisa ser apertado, mas aí como faz jogo grande na Copa do Brasil, aí define, a galera fala, não, o Memphis marca quando o jogo é grande. Ele é decisivo quando precisa. Gente, Campeonato Brasileiro começou, é bom avisar o Memphis, caso ele não tenha percebido, porque gol que é bom não tá rolando. Agora, eu tô contigo, se demitir Dorival, chega quem? Como se o problema no Corinthians fosse o único exclusivo, o técnico. Não é. O Corinthians não vence há 8 jogos. Aí os próprios jogadores falaram, nós não conseguimos colocar em campo, imprimir o que foi treinado, ou seja, treinaram. Teve um treinamento. Tem muita gente machucada o tempo inteiro, né? Então uma hora tá o Garro machucado, outra hora tá o Yuri Alberto machucado, outra hora tá o Memphis machucado, mas eu acho o seguinte, a gente sabe muito bem que o Corinthians escolhe jogo, essa é bem interessante também. O Corinthians, os caras, mas o Corinthians escolhe jogo, eu falo, mas com esse elenco do Corinthians, se não escolher jogo, não vai ganhar de ninguém. Por quê? Porque, mas como é que eu vou no Campeonato Brasileiro? Não vou. O Campeonato Brasileiro é só para o Corinthians não cair, é sobrevida, não vamos cair no Brasileiro, tá bom? Tá bom. Aí você pode ganhar uma Supercopa do Flamengo, que foi o que aconteceu, lá na partida disputada no Mané Garrincha em Brasília, aconteceu. Você pode avançar muito bem numa Copa do Brasil, como aconteceu. Tem Libertadores aí. E tem Libertadores, você pode imaginar que possa ir bem também. Agora, no Brasileiro, 38 rodadas, tendo que escolher partida, esquece, não vai. Bom, já falei pra vocês que se depender da minha ajuda, do meu reforço, estarei lá no Camarote Fiel Torcedor com meu parceiro Cauê, o Cauê da Janela lá, parceiraço, né? Estaremos juntos lá para torcer pelo Timão contra o Internacional, empurrá-los para a zona do rebaixamento. Vai ser uma união sinistra, muito grande, para torcer contra o Inter, que é um rival meu e acho que é um pouquinho também dos corintianos, né? Vai ser um jogo bacana de assistir. Mas preciso dizer para vocês que a necessidade aumentou dessa vitória. Já são 8 jogos sem vencer, isso todo mundo já sabe. O Dorival está pressionado, o time está pressionado, né, por melhores resultados especialmente, mas também por jogar melhor, né? Vem enfrentando muitos problemas nos últimos tempos, mesmo com as lesões. O torcedor está esperando uma reação. O Corinthians está há 40 dias sem ganhar um jogo. É inadmissível isso. E por que a necessidade aumentou? Ela já era grande por tudo isso que eu estou citando. Mas depois dos resultados do sábado, especialmente a vitória do Botafogo sobre o Vasco, o Corinthians caiu para a 15ª posição na tabela. E aí nós estamos falando de uma posição, cara, que ela é mais do que incômoda. Ela é muito preocupante. Porque nós não estamos mais falando de um meio de tabela, de uma condição reversível, que ali na frente já é uma posição que você abre os olhos de uma maneira mais clara. Até porque o 16º é justamente o Inter. Então, se o Inter calha de vencer o Corinthians na Neoquímica Arena, o Inter passa o Corinthians. Dependendo do que acontecer na rodada, o Corinthians pode cair mais posições. Se bem que acho até que não entra na zona. Mas, enfim, vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Porque hoje o Corinthians, que é o 15º com 10 pontos, a Chapecoense, por exemplo, vai receber o Vitória. Se a Chapecoense vencer,
iguala em número de vitórias, mas o saldo é muito ruim, né? Não alcança no saldo, tá bom. O Cruzeiro já jogou, o Mirassol vai receber o Bragantino, tem 6 pontos, vai a 9 no máximo. Tá, mas o Corinthians vai ficar ali, cara. Vai ficar ali, na beira, na portaria da zona do rebaixamento, que hoje é o Inter. Ao passo que, se o Corinthians vence, ele vai a 13 pontos, ele escala a tabela, ele vai lá para a primeira página. Claro que tem toda a rodada para acontecer, mas ele se distancia e empurra o Inter. Vocês entendam que é um jogo de um confronto direto, de objetivos iguais e de situações parecidas na tabela. E com essa vitória do Botafogo, que subiu 7 posições, porque o campeonato ainda está um pouquinho achatado, fez com que o Corinthians caísse mais um pouco. E aí, cara, quando começa a flertar com isso, poxa, eu não imaginei que esse ano o Corinthians fosse viver essa situação. Eu sei que é começo de campeonato, mas não era para estar aí. Mas é que 8 jogos sem ganhar, né? Você vai caindo muito. Então, percebam a necessidade de uma vitória do Corinthians contra o Inter nesse domingo. Pela situação do Dorival, pela situação de tabela, por ser o Inter, pelo momento que vive, pelos 8 jogos sem vitória. Cara, por tudo isso, o Corinthians precisa ganhar. Pode ser 1-0, pode ser com o Inter reclamando de arbitragem, pode ser com pênalti duvidoso, tomara que não, né? Mas, enfim, eu tô dizendo que pro torcedor, cara, pra comemorar, pra sair do alívio ali, vai ter que ser de qualquer jeito. Aquele 0-0, aquele gol cagado, né? Que o Corinthians, a instituição gol cagado, ela existe, né? No Corinthians, e ela é celebrada. E ela precisa existir, porque muitas vezes salva o Corinthians. Aquela bola desviada, né? Que bate alguém, bate em outro, não sei o quê, bate até no juiz, bate no torcedor que tá na arquibancada e entra no gol. Azar. Azar é do goleiro. O Corinthians precisa ganhar do Inter de qualquer maneira. E como eu disse, estaremos lá para, né, dar esse apoio moral. Mas enfim, o time tem novidades porque, claro, né, comparado com o último jogo, tem o retorno, o último jogo que foi lamentável, né, aquela derrota para o Fluminense diante do Corinthians no Maracanã, 3-1, mas tem o Hugo Souza voltando à seleção, o Carrilho também, devem ser titulares, o Ranieri também está de volta. Eu falei até no vídeo anterior que o Matheus Bidu seria lateral, mas ele está suspenso, né, então joga o Angileri. Então a escalação deve ter o Hugo Souza, o Mateuzinho e o Angileri, o Gabriel Paulista ou o André Ramalho, porque o Gabriel Paulista andou falhando nos últimos jogos, né, com o Gustavo Henrique. Aí o meio de campo, né, o Alan também está suspenso, né, por conta daquela expulsão ridícula. E o Matheus Pereira ele tem deixado para segundo tempo. Aí o meio campo deve ser o Ranieri, o André Carrilho e o Breno Bidon, com o Garro entrando no segundo tempo. E o ataque também tem uma dúvida, né? Porque ele começa com o Lingard junto do Yuri Alberto ou ele põe o Vitinho ali? O Tchoca seguiu fora dos treinamentos, então ele tá fora. O Caio César começou a transição física, tá se recuperando, mas está sendo preservado pro jogo da semana contra o Platense pela Libertadores e depois pro Derby na semana que vem. E o restante, né, de jogadores que vocês já sabem que estão fora, né? O próprio Memphis, o lateral Hugo e tudo mais. Acho que é isso, né? E o Guinegão também, né? O Guinegão que também teve um estiramento no músculo posterior da coxa direita, né? Pra gente confirmar. Tá bom, é isso mesmo. E, cara, pra gente fechar, o Memphis Depay retornou do seu problema. Ele tem um problema no joelho e tem um problema muscular, né? O estiramento na coxa. Ele tá tratando essa lesão. Foi monitorado pelos médicos da Holanda, né? Esteve presente na data FIFA. Foi a Madrid, fez mais um tratamento no joelho e agora retornou e se apresentou neste sábado no CT Joaquim Grave e está trabalhando no Corinthians. Ele não deve jogar no mês de abril, deve voltar no mês de maio. Maio, segundo turno da primeira fase da Libertadores. E vocês sabem que o técnico da seleção holandesa, o Ronald Koeman, já disse que ele tem que estar bem fisicamente para ir para a Copa. É natural que os esforços de Memphis agora estejam nisso. Mas isso não quer dizer que ele não vai jogar pelo Corinthians, muito pelo contrário, ele precisa entrar em campo. Até para provar para o técnico da Holanda que ele pode ir para a seleção e para a Copa do Mundo. Mas não sabemos em que circunstâncias. Se ele vai tirar o pé, se ele vai dar a vida para corresponder com o Corinthians e depois ser convocado. São jogos muito importantes, dependendo do que acontece no mês de abril. Nesses 3 jogos da Libertadores com o Corinthians, as partidas do mês de maio elas se tornam decisivas. E mesmo que o Corinthians vá muito bem, que é o que todo mundo espera,
no mês de maio, você pode garantir um primeiro lugar da sua chave, o que lhe dá direito de decidir em casa o tempo inteiro na competição. Então, de qualquer maneira, abril e maio serão jogos fundamentais pela Libertadores para você terminar bem uma fase de grupos e chegar bem nas oitavas. Mais do que isso, o Brasileirão também a todo vapor. E o jogo contra o Barra pela Copa do Brasil, esse o Memphis vai perder também. Enfim, muita coisa, hein? Muita coisa para acontecer, dias decisivos. O Dorival Júnior pressionado para esse jogo contra o Inter, por tudo que eu citei. E ele tem a chance, por exemplo, de em 10 dias, cara, ou em uma semana, o Dorival, como ele muitas vezes fez no Corinthians, renascer das cinzas. Quando tá todo mundo pedindo a cabeça dele, ele vai lá e ganha um jogo grande. Ele vai lá e ressurge e mostra o porquê ele é um grande treinador. Ele tem o jogo contra o Inter, ele tem um jogo de Libertadores e ele tem um derby. Se ele passar ileso por essa semana, ele vai pelo menos até a volta da Copa do Mundo, segundo semestre, e para as decisões, né, que se afunilam lá nesse período do ano. Se ele não for bem, será um grande teste para ele. E eu já disse, não concordo com isso, mas é inegável. É inegável que a pressão está grande, o torcedor quer uma melhoria no desempenho e no resultado, e ele tem pela frente esse desafio que ele eleva o grau de dificuldade. Você passando por isso, você ganha uma moral maior. Você batendo na trave, eu acho que não vai ter perdão, não.